Glória a Deus, meus irmãos, boa noite, a paz do Senhor. Pode se assentar. Bendito seja o nome de Jesus para sempre. Adorado para sempre seja o seu bendito nome, Jesus. Glória a Deus. Que alegria poder estar na casa do Senhor mais uma vez. É sempre uma gratidão celebrar Jesus junto com você. Como é que foi seu culto hoje, né? Como é que está sendo seu culto hoje? Porque o meu começou já há algum tempo. Na verdade, nós precisamos estar sempre cultuando a esse Deus que é digno. O Senhor é digno de receber toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Meus irmãos, eu quero aproveitar a minha oportunidade. Nós somos responsáveis pelo Ministério de Missões da nossa igreja e nós vamos nessa hora fazer uma intercessão. A Portas Abertas é um órgão missionário que cuida de informações acerca de missões ao redor do mundo. Domingo que vem será um dia muito importante para missões, segundo um calendário dessa agência chamado Portas Abertas. É o chamado Dia da Igreja Perseguida, DIP. São mais de 16 mil igrejas no Brasil todo que nesse dia faz uma intercessão específica para a igreja que está sendo perseguida em algum lugar desse planeta. No domingo que vem eu não estarei aqui com vocês, estarei cumprindo uma agenda e eu gostaria de orar nesse momento. E nós fomos escolhidos para orar pelos nossos irmãos perseguidos na África subsaariana. A África subsaariana é a África que tem um predomínio de negros e é uma região das mais perseguidas para com os irmãos que professam a nossa fé. A igreja que está lá são os nossos irmãos. Não existe uma igreja lá e nós aqui. Existe uma só igreja sendo perseguida. Alguns países da África subsaariana é África do Sul, Angola, Benin, Botsuana, Burkina Faso, Burundi, Camarões, Cabo Verde e tem uns outros países. Dentro desses países a gente ainda tem algumas tribos e algumas igrejas, muitas igrejas já instaladas lá, estão severamente sofrendo perseguições por muitos motivos, entre eles, por estar levando a palavra de Jesus. Existe um avivamento muito grande na África, com a chegada de missionários já há algum tempo, mas ainda assim, existe uma perseguição ferrenha aos cristãos naquele lugar. Você acredita dessa forma, irmãos? Alguém aqui está sendo capaz de me entender sobre esse assunto tão importante para a igreja de Jesus nos tempos de hoje? Missões é tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Essa é uma característica que a igreja nunca deve perder. Nós precisamos nos importar com missões. E nessa hora nós vamos orar. Eu tenho buscado o Senhor orientações para a gente fazer isso nos próximos anos, quem sabe de uma forma mais intencional, com uma programação específica, mas eu sei que tudo tem o tempo certo do Senhor. Pode ficar sentado, feche os seus olhos. Se você lembrar de algum desses países e quiser falar a eles na sua oração, nós vamos orar. Muito obrigado, Jesus, por existir uma igreja local aqui na Serra e que nós nos sentimos muito agraciados por Ti, pela oportunidade de servir o Seu reino, servir a Ti, glorificar o Seu nome junto com os nossos irmãos. Obrigado pela vida da igreja, obrigado por tudo que o Senhor tem nos dado e nós não queremos, Pai, viver um momento tão feliz diante do Senhor e esquecer dos nossos irmãos. A igreja que está sendo perseguida, e nós somos escolhidos para orar por eles, os irmãos da África subsaariana.
ó Pai, todos esses países, aonde estão lá as famílias, estão lá os missionários, os que estão de frente, as famílias que são alcançadas por essa palavra transformadora do Senhor. Nós como igreja, nós como uma comunidade viva, que acredita nessas missões mundiais, nós oramos intercedendo agora. Nós oramos para que o Senhor traz o consolo, para que o Senhor, ó Pai, guarde os teus filhos, traz a guarida, que o Senhor dê o direcionamento, o caminho, Senhor. Converta o coração das autoridades que perseguem os teus filhos, assim como o Senhor fez com Saulo. Converta essas autoridades para que a sua igreja, a tua palavra possa prosperar nos centros urbanos, nas zonas rurais, nas tribos, onde quer que tenha alguém anunciando que o Senhor é a salvação e a redenção da humanidade. Nós queremos, Senhor, nesta hora juntar as muitas vozes que estarão durante esta semana orando pelos nossos irmãos que estão sendo perseguidos. Nós oramos assim, concordando com todos os teus filhos que estão orando também aqui nesta hora, no nome de Jesus. Amém. Obrigado, irmãos. Vamos a um texto da palavra de Deus, 1 Pedro, capítulo de número 1, do versículo de número 1 ao versículo de número 11. Eu estou lendo na versão NVI e está aí exposto aos irmãos. Vamos lá. Eu vou ler e você pode me acompanhar. É a carta que Paulo escreveu, Pedro escreveu para a igreja, as igrejas que se situavam em uma região geográfica chamada na época de Ásia Menor, hoje a Turquia. Eram algumas igrejas e essa carta foi endereçada para essas igrejas. E essas cartas tinham o objetivo de direcionar a fé dos irmãos. Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo, àqueles que, mediante a justiça de nosso Deus e Salvador Jesus Cristo, receberam conosco uma fé igualmente valiosa. 1 Pedro capítulo 1, versículo 1. Eu falei primeiro, mas é segundo, desculpa, Andressa. Desculpa, Andressa. Meu Deus. Eu acho que eu te mandei o certo e falei o errado. Meu Deus. Simão Pedro, servo, vamos começar do primeiro mesmo. Servo e apóstolo de Jesus Cristo, aqueles que pela justiça do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo, receberam conosco uma fé igualmente preciosa. Graça e paz sejam multiplicadas a vocês, pelo pleno conhecimento de Deus e de Jesus, o nosso Senhor. O seu divino poder nos deu tudo de que necessitamos para a vida e a piedade, por meio do conhecimento daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Dessa maneira, ele nos deu as suas grandiosas e preciosas promessas, para que por elas vocês se tornassem participantes da natureza divina, tendo escapado da corrupção que há no mundo, causada pelos maus desejos. Por essa razão, empenhem-se para acrescentar à sua fé a virtude, e à virtude o conhecimento, ao conhecimento o domínio próprio, ao domínio próprio a perseverança, a perseverança a piedade, a piedade a fraternidade, a fraternidade o amor. Porque se essas qualidades existirem em vocês e estiverem crescendo na vida de vocês, elas impedirão que sejam ineficazes e improdutivos no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Volta o versículo 8, por favor. Porque essas qualidades, se essas qualidades existirem e estiverem crescendo na vida de vocês,
elas impedirão que sejam ineficazes e improdutivos no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. 9. Todavia, se alguém não as possui, está cego, só vê o que está perto, esquecendo-se da purificação dos seus antigos pecados. Portanto, irmãos, empenhem-se ainda mais para consolidar o chamado e a eleição de vocês, pois, se agirem dessa forma, jamais tropeçarão. E assim, a entrada ao reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo será inteiramente suprida a vocês. Até aí, versículo de número 11. É isso? É isso, né? Glória a Deus. Você pode fechar os seus olhos? Muito obrigado, Senhor, por mais uma vez ler a sua palavra. Sua palavra é a verdade. E nós queremos debruçar-nos nessa carta que Pedro escreveu, o apóstolo Pedro escreveu para a igreja do Senhor, e extrair dela, nesses minutos que nos restam, lições preciosas para aplicarmos na nossa vida cristã nesse dia, no nome de Jesus. Meus irmãos, eu gostaria de fazer o uso no entendimento de exposição do texto bíblico, o uso do sermão expositivo para extrairmos aqui lições preciosas. Eu disse lá no retiro que as minhas escalas eu tenho procurado fazer algo que venha a ser entendido como uma construção. Então, se alguém ouviu as mensagens anteriores, vão provavelmente entender essa construção que eu estou ministrando nas minhas escalas. Eu tenho uma preocupação muito grande com aquilo que a gente tem feito, com tanto que Deus tem ministrado sobre nós. Porque a gente precisa urgentemente discernir os tempos e as estações. O tempo que nós estamos vivendo e a graça que tem sido derramada sobre nós tem um objetivo, tem um alvo muito específico. E o Senhor, por sua mão poderosa, tem nos agraciado com celebrações altruístas, com celebrações contagiantes e com palavras tão poderosas. A cada ministração aqui a gente entende que Deus tem cuidado de nós de uma forma muito especial. Então você precisa atentar para isso. Nós precisamos nos atentarmos para isso. E esse texto de Pedro é um texto que o contexto dessa carta que Pedro escreve para a igreja é um contexto que era necessário uma orientação para que os irmãos prosseguissem depois de ter acessado a essa fé, depois de ter experimentado esse avivamento da parte de Deus, depois de estar vivendo as experiências de alguém que foi alcançado pelo Evangelho, depois de provar do Evangelho, Pedro escreve para os irmãos para que isso sirva de uma direção e possa fundamentar a fé dos irmãos. Porque assim que você tem o encontro com o Evangelho, você recebe com muita alegria essa boa nova, e depois de receber, você precisa ser direcionado, você precisa ser orientado. O apóstolo Pedro era uma testemunha ocular de Jesus, além de ter sido escolhido apóstolo, desbravador. E a preocupação dele era exatamente que os irmãos entendessem a dinâmica da fé cristã. A dinâmica de converter ao cristianismo, se manter no cristianismo, mas não ficar estagnado. Então, esses versículos que eu li,
são fáceis de ser entendidos se você ler eles e estudá-los sob a ótica de que existe uma dinâmica para o crescimento espiritual. Aliás, existe um propósito em Deus nos dar a oportunidade de ser alcançado pelo Evangelho. E o propósito é fazer com que a gente, sendo alcançado pelo Evangelho, caminhemos sem parar, em uma progressiva carreira para conhecer a Deus. Dificilmente alguém teria condições de conhecer a Deus de uma hora para outra. Então, são passos que são dados, mas são dados com uma proposta progressiva. Todos aqueles alcançados pelo Evangelho que não têm na sua vida uma progressão espiritual, precisa fazer uma análise da sua confissão de fé em Jesus. Porque o próprio Cristo é a oportunidade que nós temos. Jesus é a oportunidade por ser o caminho. Ele é a oportunidade de nós nos aproximarmos de Deus. Então não existe cristianismo se eu não estou em uma constante, progressiva, produtiva carreira espiritual. Significa dizer que o ano passado foi um ano muito bom para mim espiritualmente, mas o ano passado não serve de padrão. Eu preciso esse ano buscar ainda mais ao Senhor. E buscar ao Senhor, o profeta Isaías disse para a nação de Israel uma vez: buscai, gente, ao Senhor enquanto se pode achar. Já vi muita gente pregando assim: olha, vai haver um tempo que Deus não vai deixar ser conhecido. Não tem esse versículo na Bíblia. Mas tem o entendimento de que o pecado, uma vez alojado em nós, pode nos cauterizar de forma que nós não mais desejaremos conhecer a Deus. Então, buscar a Deus enquanto se pode achar é alimentar o desejo de buscá-lo sempre, para que essa vida cristã seja progressiva, seja para frente. Porque se ela fica estagnada com as mesmas experiências do passado, ela tem uma deficiência. E a gente precisa tratar disso sempre, se a gente tem uma expectativa de um dia ir morar eternamente com quem nos resgatou do pecado. Porque Jesus nos resgatou do pecado para que um dia a gente vá morar eternamente com Ele. Isso só se torna real e isso só entra na nossa agenda, o pensamento de que nós vamos morar eternamente com Deus, só entra na nossa agenda e na nossa rotina se nós entendermos que essa fé em Deus precisa ser uma fé em progressão. Eu preciso ir acessando cada vez mais patamares de intimidade com Deus para tomar posse. A gente até fala de Maranata, a gente até fala que Cristo vem e Jesus está às portas. Agora, quanto mais eu me envolvo com Deus e quanto mais eu entendo que eu preciso me envolver com Deus, quanto mais eu entendo que eu preciso crescer em Deus, que eu preciso buscar a Deus, que eu preciso conhecer a Deus, mais eu sei que Jesus está às portas. Agora, o que é mais fácil, pastor? É mais fácil ficar estagnado, como se aqui fosse um clube. Você tem uma carteirinha, vem aqui aos domingos e está tudo bem. E se hoje for o último culto? E se eu for o último pregador que você está ouvindo? Estou lhes dizendo sobre duas expectativas, duas perspectivas. Você pode morrer, porque para morrer basta estar vivo, ou Jesus pode voltar.
E por que eu preciso que a minha fé seja uma fé progressiva? Por que eu preciso entender sobre a dinâmica de crescimento espiritual? Todos os dias, Brunella. Por quê? Porque Jesus está para voltar e este é o evento escatológico que está para acontecer. E eu falo isso aqui com tanta tranquilidade, com muita paz. Escatologia foi uma das doutrinas que me levou para estudar a Bíblia com 13 anos. Eu era curiosíssimo para saber sobre isso. Sobre os eventos, os acontecimentos, o que vai acontecer. Biblicamente, com uma escatologia, um entendimento sobre o fim, saudável, sem torcer, sem forçar, saudável, um entendimento básico, quem lê vai entender que não existe outro sinal escatológico para acontecer senão o sinal do rapto da igreja de Cristo aqui na terra. E a gente, quanto mais próximo de Deus, mais a gente entende isso. Não tem mais nada para acontecer de sinal. Ontem deram uma notícia de que soaram os alarmes na Alemanha de possível enchentes em algumas cidades. Da mesma forma que aconteceu no Rio Grande do Sul. A natureza, como o arauto de Deus, dizendo que os tempos do fim estão chegando. E entre os eventos do tempo do fim está o arrebatamento da igreja. E quando eu penso nisso, e quando eu alimento isso, e quando isso se torna entra na minha agenda de vida, na minha rotina de vida, isso passa a ser uma coisa principal para mim. Espera aí, eu sou brasileiro, mas eu sou celestiano primeiro. Como diz Aimee, não sou daqui, sou de lá, de onde o choro é lembrança, né? Então, quando eu tenho esse entendimento, eu cresço cada vez mais. Por isso que eu preciso de ver, ouvir a palavra de Deus e estar exposto a ela. E Pedro, com esse entendimento, escreveu para as igrejas da Ásia Menor, dizendo, e como é um sermão expositivo, eu selecionei alguns versículos, e a gente não tem aquela liberdade dissertativa quando a gente prega um sermão temático. Aqui é o que o texto está dizendo. E no versículo 3, é o versículo que me chamou a atenção por conta de alguns detalhes. No versículo 3, Pedro disse, seu poder divino deu todas as coisas de que necessitamos para a vida e para a piedade, por meio do pleno conhecimento daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Em Cristo, Deus deu todas as coisas de que necessitamos. O que está incluso, pastor, no que Pedro disse? Está resumido, muito, muito claro. O poder divino de Deus, em Jesus, nos deu todas as coisas de que necessitamos. Qual salmo a gente recitaria lendo isso? Salmo 23. Davi não leu isso aí. Provavelmente, Pedro não tinha, talvez, o acesso a esse salmo de Davi para ter esse entendimento. Em Cristo, nós temos todas as coisas de que necessitamos. Aqui, uma coisa é ouvir essa carta sendo lida lá, Saulo, século I da igreja, anos 80, entre 80 e 88, que é os que os escritores dizem que essa carta foi escrita para a igreja lá. Pedro escreve para eles lá. Jesus é a resposta de Deus para todas as coisas de que necessitamos. Nós precisamos ter esse entendimento, porque através do pleno conhecimento acerca daquele quem? De Cristo, conhecendo a Cristo, eu vou para este lugar aonde eu sei que Cristo é tudo o que eu preciso, é o que esse texto está dizendo. Eu entender isso aqui e agora, evangelista Igor, é uma coisa. Porque tem coisa que a gente, eu coloquei esses dias, tem coisa que é urgente e tem coisa que é importante, né? Tem coisa que é urgente.
Você pode fazer de qualquer forma. Agora tem coisa que é importante. E Deus sabe de tudo isso na nossa vida. Hoje, gente, as coisas não estão fáceis. Não. Comprovadamente as coisas estão difíceis. Mas aqui, sob certo olhar, as coisas estão mais fáceis, viu, irmão? Viu? Rede de jovens. As coisas estão muito mais fáceis pra gente. Eu estava olhando a internet, esses dias eu fiquei tribulado, porque Vivo estava morto, e essa internet, aí eu lembrei, gente, eu acessei a internet pelo portal IG em 2000, era discado, esperava tim. Quase ninguém lembra disso, né? Olha a facilidade hoje, 5G, Starlink. A gente tem as facilidades hoje absurdas. Do que a gente necessita hoje? Do que a gente precisa hoje? Esse conforto. Eu já ouvi alguém questionar sobre a pregação maranata, a pregação de que Cristo vem. Poxa, Cristo vai vir logo agora. Logo agora que está tudo bom. Logo agora que está tudo certinho, tudo beleza. Né? Como foi bom a pandemia, né? Quebrou a expectativa de muita gente, né? Estava indo, pastor Elaine, numa crescente tal e tal, de repente vem, pandemia. E eu ouvi o pastor, uma autoridade em escatologia, dizendo que a pandemia foi só um ensaio escatológico. E o bom é que ela revelou realmente o coração das pessoas. Do que nós necessitamos? Do que nós precisamos? A resposta é tudo. Todas as coisas que nós precisamos, Deus nos deu pelo seu divino poder em Cristo Jesus. Pastor, eu não estou acessando isso, pois o versículo completa. Por meio do pleno conhecimento. Então, quanto mais eu conheço a Cristo, mais eu me envolvo com Cristo e mais Cristo é suficiente para mim. E se isso entra dentro de mim e se torna uma verdade cauterizada, irmão, aí eu caminho em progressão a minha fé. Crescimento espiritual é um processo longo e só mostra resultados quando o praticamos consistentemente. Se não estamos fazendo muito progresso espiritual, então devemos examinar toda a nossa vida. E a gente diz que é fazer um autoexame. Sempre. Do nosso cristianismo nós precisamos fazer esse autoexame. E aí você precisa olhar a sua vida. Como está a sua fé, né? Não, pastor, estou na minha 2ª graduação, estou fazendo pós-doutorado, minha empresa está indo tudo bem, minha saúde, pressão 12/8, não sei o quê. Espiritualmente, a progressão espiritual, como está, né? A que nível está? A gente precisa passar pelo processo de metanoia, de transformação de mente, de mudança de mentalidade. E aí a gente precisa entrar nessa metamorfose, que é uma dinâmica até Cristo voltar. A plenitude a gente só alcançará nos céus. Enquanto a gente está aqui nessa terra, a gente tem que dobrar-se sempre ao entendimento de que a gente precisa crescer espiritualmente. Aqui, não tem aquele pecado que a gente fica pedindo perdão por ele? Os pecados de 10 anos atrás. Já está feio já, né? Todo dia o mesmo pecado. Vamos pedir perdão por pecado novo? Quando a gente começar a pedir perdão a Deus por pecados novos, opa, é o sinal de que a gente está caminhando em uma direção oposta à vida de pecado. Porque todo mundo peca. Quem diz que não peca é mentiroso, diz o apóstolo João. Mas o pecado não pode mais ser a base, ser o nosso fundamento, ser o nosso principal pensamento. O pecado que está inerente ao ser humano na face dessa terra não pode nos dominar. A gente não pode ficar preso ao pecado. E a única coisa que nos atrasa nessa progressão é errar o alvo.
é desobedecer a Deus, é não viver os princípios fundamentais da fé. No versículo de número 4, Pedro continua dizendo para a igreja: por intermédio destas, nos deu as suas grandiosas e preciosas promessas. Veja, grandiosas e preciosas são adjetivos das promessas que Deus entregou para nós, a igreja de Cristo. Agora, eu gostaria que você tanto me ouvisse, quanto também entendesse que essa carta, a priori, foi escrita para uma igreja no primeiro século, para os irmãos que estavam tendo os primeiros acessos com a fé. Ouça isso e tenha esse entendimento aí para você entender o que é uma vida crescendo em Deus. Olha, por intermédio desta quem? A glória e a virtude revelada em Cristo, para aqueles que buscam o pleno conhecimento. Porque viver uma vida espiritualmente progressiva é uma glória e uma virtude revelada em Cristo. E eu só vou acessar essas revelações se eu estiver em Cristo. Diga, eu preciso estar em Cristo. Porque é por intermédio dele. É através de Cristo que as promessas grandiosas e preciosas serão reveladas para mim. E aí, Pedro continua ainda no versículo 4, para que por elas vocês se tornassem participantes da natureza divina e fugissem da corrupção que há no mundo causada pela cobiça. A preocupação do apóstolo Pedro era aquela de Paulo para com os irmãos da igreja de Filipos. Paulo se preocupava até que Cristo seja formado em vós. E é exatamente a preocupação de Pedro para com as igrejas da Ásia Menor. Olha, Cristo, a natureza divina de Cristo, precisa ser formada em vocês. E isso é uma promessa grandiosa e preciosa. Não tem preço. Tem valor, mas não tem preço. O preço pago aqui é o preço de renunciar uma vida contrária à vontade de Deus e aceitar a revelação de Cristo. Aceitar Cristo na sua vida, para que Ele faça parte da sua agenda. As palavras grandiosas e preciosas se referem às promessas, e o significado é de algo de valor, com valor inestimável. Isso significa que o que Deus nos dá é algo que tem muito valor e que não tem preço. Aí no versículo 5, o apóstolo Pedro começa a falar sobre algumas disciplinas importantes. Por isso mesmo, empenhe-se para acrescentar à sua fé a virtude. Empenhe-se. E virtude é a qualidade do que se conforma com o considerado correto e desejável. Essa é a definição do dicionário. Virtude é a prática de uma vida com uma moral excelente ou uma moral elevada. Eu disse, é uma prática de uma vida com uma moral elevada ou com uma moral excelente. Aí Pedro está dizendo para a igreja, vocês precisam se empenhar, porque onde tem empenho, tem esforço. Só vai existir um empenho naquilo que eu entendo que tem um valor que valha o meu empenho. O empenho para acrescentar à sua fé uma virtude, é Pedro dizendo, é importante alimentar a fé de vocês, é importante vir para o culto, é importante ter o título de cristão, mas acrescente a essa vida de fé a virtude, as boas práticas de moralidade. É Pedro dizendo que santidade convém àqueles que aceitarem a fé em Deus através de Jesus Cristo.
Não existe, irmãos, este evangelho de que não transforma a sua vida e que não te dá uma perspectiva de moralidade nessa terra. A igreja é e continuará sendo o padrão de moralidade nessa terra. Nós somos o padrão de casamento, nós somos o padrão de vida honesta, nós somos o padrão de santidade, de pureza, e isso estará, irmãos, sobre os cuidados da igreja, o corpo de Cristo na face da terra. Tudo que você vê contrário a isso não tem a ver com a igreja de Cristo, porque a igreja de Cristo caminha sobre esse prisma de que nós somos portadores de valores morais elevadíssimos. Porque isso está inerente ao evangelho que nos alcançou. Não existe um evangelho que faz com que você viva a vida da forma que você levou lá fora. O que ficou lá fora, irmão. O velho homem precisa morrer todos os dias. Eu preciso empenhar a minha fé a uma vida de virtude. Eu preciso buscar em Deus com empenho. E o que é empenho? Senão um esforço intencional para se alcançar alguma coisa. Você se empenha para quê? Se você se empenha para algo, você se empenha porque você entendeu o valor do objetivo, do galardão, do prêmio daquele algo pela qual você se empenha. A nossa fé não pode ser uma fé vã, só de discurso, só de filosofia. A gente tem que falar e viver e trazer essa moralidade, para que se as pessoas sentirem falta de moralidade no mundo, eles vão saber para quem apontar. Vocês precisam ser como a igreja, Missão Caminho da Cruz, porque eles sim, eles são um padrão de moralidade. Empenhem-se em acrescentar à fé de vocês a virtude. Empenhem-se também em acrescentar a essa prática da moralidade o conhecimento. Porque que sentido faz ter moral e não ter o conhecimento? E é graça e conhecimento que vai fazer você progredir na sua fé. E isso vai fazer sentido a partir desse momento. Porque moralidade, os 10 mandamentos te enquadram. As leis mosaicas te enquadram. Moralidade. Agora, moralidade sem conhecimento não tem valor para Deus. E aí Pedro escreve para a igreja: olha, irmãos, continuem sendo esse padrão de moralidade, mas empenhem-se para ser um padrão com conhecimento. Por que o casamento é uma bênção? Por conta disso, daquilo e daquilo outro. Por que santidade, pureza é uma bênção? Por conta disso, daquilo e daquilo outro. É eu ter esse conhecimento. Pode passar o próximo slide, Andressa? Por isso mesmo, empenhe-se para acrescentar a virtude, porque tem uma crase aí, né? Quem está estudando está entendendo, né? A virtude, acrescentar a virtude, o conhecimento. É necessário que você tenha esse entendimento. No versículo 6. Agora, igreja, acrescentem ao conhecimento o domínio próprio. Porque isso é importante para a sua progressão espiritual. Não vai adiantar você ter uma boa prática de vida moral, ter conhecimento, sem ter o domínio próprio. E domínio próprio é o quê? Fruto do Espírito. Gálatas capítulo 5. Por que o domínio próprio é importante na vida do crente? Porque ele faz o crente ter consciência e discernimento de quem ele é. Que às vezes a gente tem a ideia de que nós somos extraterrestres no sentido de espiritualizar as coisas. Nós estamos nessa terra. Aliás, nós estamos em construção. E se é uma progressão espiritual, eu preciso entender que vai haver dias em que eu vou produzir no baixo, como diz o pastor. Eu vou produzir sem forças, mas vou produzir.
E aí o domínio próprio, esse entende. O microfone não suportou. Domínio. Oi. Esse domínio próprio vai ser necessário, fundamental para esse conhecimento. Conhecimento é importantíssimo. Quanto mais você conhece a Deus, mais você se apaixona pelo Evangelho. Quanto mais você conhece a Deus, mais você frutifica. Quanto mais você conhece a Deus, mais você entende que isso aqui tem sentido. Eu nasci aqui dentro. E eu tive muitas dúvidas. Muitas. Quem é filho de crente aí sabe disso. E a gente só vai realmente fundamentar a nossa vida quando a gente passa a ter experiências de conhecimento de quem Deus é. E Deus tem prazer em se revelar para os seus filhos, principalmente os que têm desejo por conhecê-lo. O desafio nosso, o nosso desafio é desejar conhecer a Deus todos os dias. É essa fome que a gente precisa, não só cantar. Cantar é tão bom, né? Fácil. Não pode ser só música. Eu ainda tenho fome, eu ainda tenho sede por causa do ritmo. Eu entendo entendo muito pouco, mas entendo um pouquinho sobre ritmo e sobre os efeitos que um ritmo, um toque, um acorde faz no sentimento das pessoas. Não sou contra a emoção, não. Só que uma emoção sem conhecimento, ela se torna vazia para Deus. Não vai te alimentar em nada. Eu preciso aos domingos, ao vir à igreja, entender que Deus, com a sua graça, nos expõe a sua palavra para que eu saia daqui com armas e com estratégias e com lições para me praticar a partir de amanhã e que isso possa se tornar real na minha vida, uma experiência real e viva na minha vida. O Evangelho precisa fazer sentido não para a comunidade no coletivo, o Evangelho precisa fazer sentido para mim. O Evangelho precisa não ficar aqui, porque se o Evangelho fica aqui é religiosidade. O Evangelho, quando ele desce para aqui, ele passa pelo entendimento e vai para ser cauterizado em meu coração. Esses dias eu disse para o irmão, eu nunca quis saber sobre livre-arbítrio, sobre arbítrio livre, nunca quis saber. Porque quando eu decidi para Cristo, eu tinha 15 anos de idade, eu disse, eu quero essa vida de crescimento que você está falando para mim, mãe, irmã Matilde, eu quero isso para mim, eu quero viver isso. Talvez meus irmãos não escolham, mas eu quero viver isso. Eu quero acessar Cristo. Tem coisa a mais do que... Tem algo além do que só um culto, do que só músicas. Aleluia. Tem coisas muito maiores do que só um culto, do que só uma mensagem, do que só um levantar de mão. Tem coisas muito mais preciosas que Deus quer revelar na individualidade. Quando isso será possível? Quando eu desejar conhecê-lo. Que bênção será? Quando ele olhar para você e perceber que você está desejoso de conhecê-lo e que existem sinais em você de que você tem desejo de conhecer a Deus. Mais do que esse que o Renato está pregando. Mais do que esse que a igreja está anunciando. E um pouco mais. Existe um lugar reservado só para você. Em Deus. Que só você poderá acessar. Ninguém mais. Existem experiências com Deus, de conhecer a Deus, de se achegar a Deus, que Deus reservou só para você. E aprova o Espírito Santo que a mensagem fosse interrompida, né?
Deus deseja isso para a gente. Ora, a gente precisa alimentar essa fome. A gente precisa levar isso de verdade a sério no nosso individual. A nossa vida precisa ser uma vida de progressão espiritual. Então tá aí esses versículos. Provavelmente eu concluo em uma outra hora. Eu gostaria que você fechasse os seus olhos, porque algumas vezes Deus já me testificou sobre isso, e o Senhor está falando diretamente, especificamente, respondendo a questões aqui nessa noite para algumas pessoas. E eu gostaria que você fechasse os seus olhos. Deus tem um lugar nele. Só cabe você. Só cabe você. E Ele está à sua espera. Existe uma expectativa no coração de Deus para você. Dá-me de beber, pois tenho sede. Não quero mais buscar em outras fontes. Feche os seus olhos. Como é que é o restante? Usarei aqui pra minha sede saciar, uma vez que eu já ouvi. E aí? Tu quem a minha alma esperou, fonte da vida. Você pode ficar de pé para descansar um pouquinho as cadeiras? Eu já vou orar. O dom de Deus, o Messias, o meu Salvador, Tu és por quem a... Aleluia. A fonte da vida encontrou. És o dom de Deus, o meu. Continue com os olhos fechados, por favor. Eu gostaria de saber se existe aqui no nosso meio alguém que foi convidado para participar da nossa celebração e deseja hoje aceitar a Cristo como seu Salvador. Gostaria de saber se em nosso meio você foi convidado para vir conhecer a igreja e você foi de alguma forma tocado por Deus durante esse dia, para que você fizesse uma aliança com Deus. Essa é a sua oportunidade. Gostaria de conhecer você. Enquanto a igreja ora, aleluia. Quero chamar a Rose aqui. É a primeira vez que eu vejo isso. Quero chamar a Rose aqui, porque a irmã da Rose, a Jazi, tá voltando para Jesus online. Ei, Jazi! Aleluia! Ô, Jazi, você é nossa irmã, nós te amamos. Tem um lugar em Deus, só cabe você nesse lugar. Aleluia! Se você está online, eu também te convido, faça como a Jazi fez. Volte para Jesus agora, dê um sinal aí, alguém vai me falar aqui, enquanto a igreja canta e ora. Oh, Tu és, Senhor, somente Tu és, por quem a minha alma tem expectativas. Aonde está você aí? Aqui entre nós, que quer fazer esse concerto com o Senhor hoje, vem à frente, levante as mãos, vem à frente. Jesus te ama, Jesus te ama, Ele tem algo grande para fazer em sua vida. Venha, venha adquirir o pleno conhecimento e ter a consciência de que em Cristo nós temos todas as coisas. Aonde está você?
Vem, nós vamos orar por você. Glória a Deus. Está vindo aqui esta jovem. Glória a Deus. Salvador, tu és, diga! Diga bem forte, levante as mãos com alegria, com entusiasmo. Celebre o nome de Jesus. Cadê a igreja que celebra? Oh, oh. Da vida que me... Oh, oh. Meu Deus, pode chorar, não tem problema, pode chorar. Você está na casa do seu pai. Se tem mais alguém, eu quero orar por você. Tem mais alguém? Depois tem. Cante aí, igreja, cante. Eu quero mais estar em outras contigo. Não precisarei aqui voltar pra minha sede saciar. Uma vez. Eu já ouvi. Yeah! Olha aí, mais um. Venha. Tem um lugar especial de Deus no coração de Deus para você. Não precisarei aqui voltar. Cadê os homens dessa igreja? Tem um homem aqui, ó. Os que puderem vir, os homens dessa igreja, por favor. Festa acontecendo nos céus nessa hora. Aleluia. Aleluia. Pode chorar. Vem mais umas irmãs aqui. Vem mais umas irmãs aqui, ó. Cadê as mulheradas dessa igreja? As mulheres de fé, da intercessão. Abrace aí, nós vamos orar. Isso. Meu Deus. A fonte da vida que me encontrou. Nós vamos orar aqui. Baixinho nós vamos orar. Deixa eu fazer o segundo apelo. Tem alguém aqui que falou assim: caramba, eu já sou crente, mas estou com a vontade de ir lá na frente. Vem. Vem, eu já tô aqui, eu tava assim, eu já tô aqui, vem. Tô com a vontade lá e deu um passinho, não vem, irmão. Vem. Tô com a vontade de ir lá, Levante as mãos aí, quem tá sentindo isso? Oh, aleluia. Vamos orar aqui por estes. Oh, Senhor, nós oramos pelos teus filhos nessa hora. Os servos que estão voltando para os teus caminhos e encontraram aqui, ó Pai, um lugar onde eles pudessem estabelecer essa aliança com o Senhor mais uma vez. Lembra das promessas que o Senhor tem para a vida de cada um deles, da Jaz e dos irmãos que estão aqui. Ó Pai, transforma e restaura a vida de cada um dos teus filhos que tomaram essa decisão nessa noite. Que essa decisão possa ser uma decisão para a eternidade. Que eles possam crescer em Ti a partir dessa hora. Que eles possam ter em Ti a suficiência de tudo. Que o Senhor possa se revelar para eles, ó Pai, nas suas vidas. E que a agenda deles tenha o Senhor como prioridade. Nós oramos em nome de Jesus. Qual o seu nome, meu irmão? Seja bem-vindo, Israel. Deus te abençoe. Isso aqui é uma família. Seja bem-vindo a essa comunidade. Qual o seu nome, filha? Fernanda, seja bem-vinda a essa família. Recebe o abraço das irmãs. Só existe um lugar em Deus que só cabe você. E você entendeu isso hoje. Que Deus te abençoe, que sua vida seja uma vida progressiva, espiritualmente falando. Tá bom?
vocês não almoçaram. Fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu